Olá, caros internautas. Vamos agora juntos ver mais um tema neste Hangout. E este tema em específico será sacrifício. Depois nós vamos postar a respeito de sacrifício humano e também um vídeo sobre sacrifício animal. Então vamos lá. Referente a culto, religião, etc, né? Então vamos lá. Muito bem. Vejamos então o que vem a ser sacrifício. Muito bem. Sacrifício é... Só um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, muito bem. Sacrifício, vamos lá então. É a prática de oferecer como alimento a vida de animais, humanos, colheitas e plantações aos deuses, como ato de propiciação ou culto. O termo é também metaforicamente usado para descrever atos de altruísmo, abnegação e renúncia em favor de outrem. A teologia do sacrifício permanece uma questão em aberto, não apenas para as religiões, que ainda realizam rituais de sacrifício, mas também para as que não mais os praticam, ainda que suas escrituras, tradições e histórias façam menção a sacrifício de animais. As religiões apresentam diversas razões pelas quais os sacrifícios podem ser realizados. Os deuses necessitam do sacrifício para seu sustento e para a manutenção de seu poder, que diminuiria sem o sacrifício. Os bens sacrificiais são utilizados para realizar uma troca com os deuses, que prometeram favores aos homens em retribuição pelos sacrifícios. A vida e o sangue das vítimas dos sacrifícios contêm maná ou algum outro poder sobrenatural cuja oferenda agrada aos deuses. A vítima do sacrifício é oferecida como bode expiatório, um alvo para a ira dos deuses, que de outra maneira recairia sobre todos os homens. Os sacrifícios privam as pessoas de comida e de outras comodidades, e, como tal, constituem uma disciplina ascética. Coisas sacrificadas geralmente se tornam parte da renda da organização religiosa, por vezes base da economia para sustentar pastores e seitas. O sacrifício é, na verdade, parte de uma cerimônia. Por vezes é consumido pelos fiéis, habitualmente incorpora uma forma de redistribuição em que os pobres obtêm parcela maior do que sua contribuição. Na Bíblia hebraica, Deus ordena que os israelitas ofereçam sacrifícios de animais no santuário ou tabernáculo. Quando os israelitas já haviam chegado à terra de Canaã, ordenou-se que todos os sacrifícios terminassem, exceto os que aconteciam no templo de Jerusalém. Na Bíblia, Deus pede sacrifícios como um sinal de sua aliança com o povo de Israel. O sacrifício também era feito para que Deus perdoasse os pecados, uma vez que o animal estaria sendo punido no lugar do pecador. Sacrifício na Grécia Antiga. Na religião da Grécia Antiga, o templo não servia de lugar ao culto, onde os fiéis se reuniam para celebrar os ritos. Ah, o templo é a casa do Deus a que se consagrou. O lugar de reunião dos devotos era o altar exterior, o bomos, bloco de cantaria quadrangular, onde se desenrolava o rito central da religião grega, o sacrifício. O sacrifício era de origem alimentar, envolvendo um animal doméstico como os que hoje nos servem de alimento, que seguia numa procissão ritual até ao bomos. A cabeça era cortada com uma espada curta e machaira, que até ali estava dissimulada debaixo de cereal no cesto ritual, o canum. O sangue que jorrava sobre o altar era recolhido num recipiente, tal como ainda se faz num açougue ou matador, e abria-se o animal para se examinar as entranhas, e em especial o fígado, de modo a concluir se o sacrifício era aprovado pelos deuses. No caso afirmativo, a vítima é esquartejada e dividida nas suas diversas partes, tarefa que atualmente se faz num talho.
As gorduras e os ossos maiores, completamente descarnados, eram deixados no altar para serem cremados, processo pelo qual se enviava o produto sacrificial aos deuses. Alguns dos pedaços internos, os splanchna, eram grelhados em espetos neste fogo pelos executantes do rito e posteriormente distribuídos pelos mesmos, garantindo assim o contato entre os deuses e os executantes do rito. O resto da carne era cozida e dividida em partes iguais para ser consumida no local como consumação geral da festa sacrificial por todos os participantes. As peles e a língua eram entregues ao sacerdote ou cidadão imaculado que procedera ao sacrifício. O que no sacrifício grego é para os deuses uma oferenda, para os homens é uma refeição de festa, que desde a imolação ao repasto estava envolvida numa atmosfera de fausto e alegria. Toda a encenação ritual era conduzida de modo a velar quaisquer traços de violência e assassinato, para fazer ressaltar a solenidade pacífica de uma festa feliz. O animal do sacrifício não chegava a perceber qual era o seu destino e ninguém se horrorizava com o prospecto da sua morte. Ainda hoje, nos açougues industrializados, procura fazer-se a matança sem que o animal perceba, para que não liberte as toxinas produzidas pela ansiedade anterior ao golpe que o leva à morte, que infestam e muitas vezes inutilizam a sua carne. Na sociedade grega antiga não se comia outra carne que não a dos sacrifícios. Sacrifício no judaísmo. No judaísmo, o sacrifício é conhecido como korban, palavra oriunda do hebreu karov, que significa vir para perto de Deus. Judeus medievais como Maimônides reinterpretaram a necessidade de sacrifícios e, em sua visão, Deus sempre colocava os sacrifícios abaixo de orações e da meditação filosófica. No entanto, Deus entendia que os israelitas estavam acostumados aos sacrifícios animais que as tribos pagãs realizavam como forma de comunicação com seus deuses. Assim, na visão de Maimônides, era natural que os israelitas acreditassem que o sacrifício fosse necessário na relação entre o homem e Deus. Maimônides concluiu que a decisão de Deus de permitir sacrifícios era uma concessão às limitações psicológicas do homem. Era esperado que os israelitas passassem de sacrifícios à adoração pagã em pouco tempo. Sacrifícios no Islã. Muito bem. O sacrifício de um animal, em língua árabe, se diz qurban. No entanto, a palavra possui em certas regiões uma conotação pagã. Na Índia, porém, a palavra qurbani é utilizada para o rito islâmico de sacrifícios de animais. No contexto islâmico, o sacrifício de um animal é comumente referido como udhiyah, significando sacrifício. Udhiyah, como um ritual, é oferecido apenas em Eid ul-Adha. Os muçulmanos dizem que isso não tem nada a ver com o sangue e ferimentos. Corão 22:37. Não é a sua carne, tampouco seu sangue que alcança Alá, mas sim a sua fé que o alcança. O sacrifício é feito para ajudar os pobres e para recordar o profeta Abraão, que não se opunha a sacrificar o filho. De acordo com os muçulmanos, seria Ismael, a pedido de Deus. O animal a ser sacrificado pode ser um cordeiro, uma ovelha, uma cabra, um camelo ou uma vaca. Deve ser saudável e estar consciente. O rito islâmico de sacrifício é chamado dhabh, em nome de Alá. A garganta e as veias jugulares são cortadas rapidamente com faca bem afiada. A espinha dorsal e o pescoço não devem ser quebrados até que o animal pare de se mover, evitando dor ao animal. São explicitamente proibidas outras formas de sacrifício de animais, como morte a pauladas, eletrocução e perfuração do crânio com lança. A razão por que se invoca o nome do Criador no momento do sacrifício é por alguns considerar equivalente a aceitação do direito do Criador sobre todas as criaturas. Trata-se de um tipo de permissão garantida
ao autor do sacrifício. Resulta em sentimento de gratidão por poder comer a carne do animal sacrificado. A carne é normalmente distribuída entre os parentes necessitados. No entanto, dependendo do propósito ou da ocasião, pode ser consumida pela pessoa que sacrificou o animal. Todos os animais devem ser sacrificados dentro das formas acima, não se importando se a carne será utilizada em comemoração religiosa ou consumo pessoal. Será então considerada halal e própria para consumo. Sacrifício no candomblé. Sacrifício vem da palavra sacrificar, que no sentido religioso é oferecer em holocausto por meio de cerimônias próprias. Sua origem etimológica é sacer, de origem provavelmente judaica, e a palavra latina ofício. No candomblé, esta parte do ritual denominada de sacrifício não é propriamente secreta, porém não se realiza senão diante de um reduzido número de pessoas, todos fiéis da religião. Uma pessoa especializada no sacrifício, o Ashogun, que tem tal função na hierarquia sacerdotal, é quem o realiza, ou na sua falta, o Babalorixá. O Ashogun não pode deixar o animal sentir dor ou sofrer, porque a oferenda não seria aceita pelo orixá. O objeto do sacrifício, que é sempre um animal, muda conforme o orixá ao qual é oferecido. Trata-se, conforme a terminologia tradicional, ora de um animal de 2 patas, ora de um animal de 4 patas, galinha, pombo, bode, carneiro. Na realidade, não se trata de um único sacrifício. Sempre que se fizer um sacrifício a qualquer orixá, deve ser antes feito um para Exu, o primeiro a ser servido. Esse sacrifício não é só uma oferenda aos orixás. Todas as partes do animal vão servir de alimento. Nada é jogado fora. O couro do animal é usado para encourar os atabaques. O animal inteiro é limpo e cortado em partes. Algumas partes são preparadas para os orixás e o restante é destinado aos demais. Tudo é aproveitado até a porção oferecida aos orixás. É posteriormente distribuída entre os filhos da casa, como o inxé do orixá. É usada para confraternização, unem-se os filhos a comer com o pai ou a mãe, havendo repartição do axé gerado pelo orixá. Acredita-se que após algum tempo que a comida esteja no peji, ela fica impregnada pelo axé do orixá. O sacrifício no candomblé é a renovação do axé, feito uma vez por ano para cada orixá da casa ou em circunstâncias especiais. Sacrifício animal é um ritual em que se mata um animal como preceito de uma religião, praticado por muitas religiões como maneira de se agradar a Deus ou deuses ao mudar o curso da natureza. Sacrifícios animais surgem em quase todas as culturas dos hebreus, dos gregos e romanos. Sacrifício humano. Sacrifícios humanos foram praticados desde a antiguidade, quando matavam-se pessoas ritualisticamente de forma que agradasse a algum deus ou força espiritual. Muitas civilizações tiveram ou ainda têm práticas de sacrifício humano em suas culturas, como, por exemplo, o caso da civilização asteca. Ocasiões em que se sacrificavam homens para a criação de um novo templo ou ponte, quando da morte de um rei ou membro do alto clero, para que o sacrificado servisse ao morto na próxima vida. Em tempos de desastres naturais, secas, terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, etc., seriam sinais de fúria dos deuses, e sacrifício eram a forma de acalmá-los. Sacrifícios em jogos. Sacrifício também é usado metaforicamente para descrever determinada jogada em vários tipos de jogos. Sacrifícios nesse sentido são jogadas que deliberadamente eliminam peças ou oportunidades para obter alguma outra vantagem. No xadrez, várias jogadas são descritas como o sacrifício. Geralmente implicam a perda de uma peça ou um peão para quebrar o posicionamento do oponente e dar início a um ataque. As jogadas de abertura que envolvem sacrifícios são denominadas gambitos pelos jogadores de xadrez. Nesses gambitos, geralmente é perdido um peão. Os gambitos que perdem uma peça de maior valor são raros e arriscados. No beisebol, um sacrifice fly é uma jogada em que o batedor deixa-se deliberadamente eliminar para que o outro jogador numa base possa fazer um ponto.
Sacrifice é ainda o nome de um jogo de computador produzido pela empresa Shine Entertainment no ano de 2000. Para mais informações, veja PC Game. Isso aqui para nós não tem muita validade, mas enfim, eu fiz a questão de ler para a gente observar que existem outras palavras com o nome de sacrifício que significam outras coisas além do que a gente conhece da religião, dos ritos, das oferendas, etc. Né? Se você quiser fazer algum tipo de consulta, você tem aí o mito e a religião na Grécia Antiga, né? Jean-Pierre Vernant. Você tem também In India, Case, Links, Mysticism, Murder, Washington Post, 29 de novembro de 2003. Você tem aí também, autor John Lancaster. Você tem também Human Sacrifice in History and Today, Dorset Press, 1981. O autor Nigel Davis. Então nós vamos ficando por aqui, né, com este nosso Hangout. E em um próximo Hangout nós vamos tratar de outros assuntos interessantes. E espero que vocês tenham gostado e servido de algum enriquecimento cultural, né? Isso podem ser realizados. Os deuses necessitam do sacrifício para seu sustento e para a manutenção de seu poder, que diminuiria sem o sacrifício. Os bens sacrificiais são utilizados para realizar uma troca com os deuses que prometeram favores aos homens em retribuição pelos sacrifícios. A vida e o sangue das vítimas do sacrifício animal. Então vamos lá. Referente a culto, religião, etc. Né? Então vamos lá. Muito bem. Vejamos então o que vem a ser sacrifício. Muito bem. Sacrifício só um minutinho. Abnegação e renúncia em favor de outrem. A teologia do sacrifício permanece uma questão em aberto, não apenas para as religiões, que ainda realizam rituais de sacrifício, mas também para as que não mais os praticam, ainda que suas escrituras, tradições e histórias façam menção a sacrifício de animais. As religiões apresentam diversas razões pelas quais o sacrifício. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, muito bem. Sacrifício, vamos lá então. É a prática de oferecer como alimento a vida de animais, humanos, colheitas e plantações aos deuses, como ato de propiciação ou culto. O termo é também metaforicamente usado para descrever atos de altruísmo. Olá, caros internautas, vamos agora juntos ver mais um tema neste Hangout. E este tema em específico será sacrifício. Depois nós vamos postar a respeito de sacrifício humano e também um vídeo sobre